Galera, fiz uma enquete no YouTube sobre quem aumenta a pressão arterial, atropina ou adrenalina. Adivinha? A enquete deu positiva no sentido de as pessoas marcaram a epinefrina, mas teve questionamentos. Só que os questionamentos, se você for lá na comunidade nossa e dar uma olhada, assim, tá me preocupando muito. Isso significa que estão me ensinando coisas erradas para os alunos. Então, eu quero comentar justamente sobre essas duas drogas que são extremamente importantes para o nosso dia a dia de assistência, tá bom? Então, participe da comunidade. Eu vou começar a trazer agora algumas enquetes, algumas coisas justamente para a gente entender qual que é a necessidade. Ó, esse vídeo está nascendo de uma necessidade que eu me preocupei com as respostas que tem nos comentários, tá? Então, comentar é muito importante porque isso vai despertar uma necessidade para todo mundo, tá bom? E a gente tem enquete no Instagram, tem no Telegram, então a gente tem outras redes que, se você seguir a gente, com certeza vai ser muito bom para você. E se você for membro desse canal, você vai me ajudar a criar esses conteúdos, beleza? Seguinte, hein? Vamos lá. Atropina. Atropina, ela é uma droga anticolinérgica. O que significa uma droga anticolinérgica? É uma droga que vai bloquear os receptores, no caso muscarínicos, onde a acetilcolina, liberada pela via parasimpática pós-ganglionar, né, ao se ligar no receptor muscarínico, vai ter uma acetilcolina lá. Ou seja, essa acetilcolina não vai se ligar. Aliás, vai ter uma atropina ligada lá. E aí, né, se a acetilcolina não se liga no seu receptor, a gente não tem uma redução da frequência cardíaca, ok? A epinefrina, né, a gente tem produção no nosso próprio corpo e a gente tem drogas que a gente administra no paciente. O que uma epinefrina faz? Ela se liga no receptor beta-1 cardíaco, né, que vai fazer o quê? Um estímulo diretamente no nosso sinusal para que tenha o quê? Um aumento de frequência cardíaca. Ou seja, vamos lá, epinefrina, uma droga cronotrópica que aumenta a velocidade, certo? Agora, o que me preocupa? Ou o que me preocupou? O que me preocupou, na verdade, é algumas pessoas falando o seguinte: ah, Éder, eu marquei a atropina porque a epinefrina é usada em parada cardíaca. Ah, Éder, eu marquei a atropina porque a epinefrina, né, que é a adrenalina, o paciente não está parado. Então, galera, cuidado, tá? Ó, epinefrina tem muitas utilizações. Não é uma utilização, muitas utilizações. Então, você tem que saber para que a epinefrina ela é utilizada. Porque a partir do momento que você fala assim, putz, não sei. Aliás, eu só aprendi que epinefrina é utilizada só para parada cardíaca. Você não sabe quase nada de epinefrina. Isso não pode. Você vai entrar dentro de um hospital, não sabe a utilização da droga mais utilizada, tipo assim, epinefrina é uma droga que é muito utilizada e você não sabe, isso é ruim. E, tipo assim, aí talvez isso vai refletir no seu trabalho, talvez em conseguir um emprego, enfim. Então vamos lá. Parada cardíaca, se usa epinefrina, né? Enfim. Por qual razão? Porque a epinefrina estimula lá, né, o coração a voltar aos seus batimentos. Só que se eu parar para pensar, a epinefrina ela pode ser utilizada para N outras coisas, tá? Então, por exemplo, vamos começar por onde, hein? Vamos começar para aumentar a pressão. Existem drogas bem melhores do que a epinefrina que podem aumentar a pressão, tipo noradrenalina, né? A gente tem outras. Mas epinefrina dá para usar para aumentar a pressão em infusão contínua. Então, na parada cardíaca, epinefrina pura, tá? Para aumentar a pressão, epinefrina em infusão contínua. Então, veja só, tá vendo? Dependendo da finalidade que eu quero, a gente vai usar a droga de forma diferente, ok? Vamos mudar aqui, hein?
Sistema respiratório. No sistema respiratório, a gente também usa a epinefrina em forma de, talvez, de nebulização. Ah, mas como assim nebulização? Sim, a gente vai usar em forma de nebulização para estimular o beta-2 pulmonar a fazer uma broncodilatação. Sabe aquele paciente que chega com crise asmática, né? O brônquio está fechando ali, a via aérea está fechando. Então, quando se tem ali uma epinefrina passando ali direto, né, em forma de névoa ali, no caso, ela já vai fazendo o que? A ação de broncodilatação. Olha só que legal. Olha só que legal. Entendeu? Vamos lá. Se tiver, por exemplo, um sangramento nasal, se pegar um chumaço de gaze, embebedar ela, que é encharcar ela de epinefrina, essa epinefrina ela faz um poder de vasoconstrição, porque a epinefrina se liga no receptor alfa 1, certo? Não é só a noradrenalina. Então, quando se liga lá, por exemplo, isso vai ajudar a estancar o sangue. Por quê? Porque se você diminui o calibre do vaso que está tendo hemorragia, a gente tende a diminuir a hemorragia e se esse paciente tem um fator normal de coagulação, tá tudo certo, quantidade de plaquetas, a gente tem então um fechamento ali e uma coagulação. Ou seja, isso é também uma forma de usar a epinefrina, tá? Então, perceba que, não preciso falar mais, mas está vendo que a epinefrina ela tem várias utilizações, tá? Então, isso é importante, você tem que saber para que serve a epinefrina. Da mesma forma, a atropina. A atropina não vai ser usada só para pacientes que estão com problemas cardíacos de bradicardia que pode ser utilizado. Ela pode ser utilizada para pacientes que têm intoxicação por organofosforado. Ou seja, o organofosforado, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear a colinesterase de forma que a acetilcolina precisa ser quebrada para ela não ficar se ligando. Como essa enzima ela não está mais tendo a função devido ao organofosforado, que é o veneno, vai ter uma grande quantidade de acetilcolina se ligando aos receptores. E isso vai bradicardizar muito o paciente, isso vai acontecer várias reações ruins. Então a acetilcolina serve para essa situação também, tá? E a enquete, a pergunta foi para a gente aumentar a frequência cardíaca de um paciente utilizando epinefrina ou adrenalina, ou epinefrina ou atropina, qual que seria a mais indicado? Claro que grande parte das pessoas marcaram epinefrina e algumas pessoas marcaram atropina. Vamos lá, vamos entender o negócio. A American Heart Association, ela indica usar atropina quando o paciente está em bradicardia sinusal, bloqueio atroventricular de primeiro grau e de segundo grau do tipo 1, que é o Mobitus 1 ou o Weichenbeck. Vamos lá. Quando eu tenho acetilcolina se ligando no receptor M2, o coração ele fica meio que impedido de ter uma frequência cardíaca um pouco mais elevada. Impedido quer dizer que quem reduz essa frequência cardíaca é a acetilcolina. A partir do momento que eu uso uma atropina bloqueando a ação dessa acetilcolina, o coração consegue ter o batimento fisiológico, que é em torno de 72 batimentos. Isso é aumentar a frequência cardíaca? Não. Isso é permitir que o batimento volte para o normal. Só que aí, na nossa cabeça, a gente acaba falando isso. O paciente estava com 40 de bradicardia, nós fizemos atropina e aumentamos a frequência cardíaca dele lá para 80. A gente fala, mas o que acontece farmacologicamente ou fisiologicamente é que você só parou de impedir que a acetilcolina se ligasse, reduzindo a frequência cardíaca. Você libertou o coração para ter batimentos aí acima de 70, por exemplo. Agora, a epinefrina vai aumentar. Se você fizer epinefrina no paciente de forma contínua, você vai ter uma taquicardia. Então, se você tem um paciente que está com uma bradicardia severa ou um bloqueio de segundo grau tipo 2 ou um BAVT e usa epinefrina de forma contínua, você tem um aumento, porque você está estimulando a subir o valor da frequência cardíaca. Por quê? Porque a via simpática, quando libera epinefrina, ela faz justamente o quê?
aumento de batimentos. Então a epinefrina ela vai ser sempre utilizada para aumentar os batimentos, porque não vai ter um bloqueio, vai ter um estímulo. A atropina vai ter um bloqueio de acetilcolina. Então são coisas diferentes que é importante a gente saber, tá? E isso é legal, essas trocas, essas experiências, não é para dizer que um sabe mais do que o outro, enfim, não. Isso é para a gente somar, né? É para a gente ter conhecimento aí de drogas que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, tá? Tudo isso você encontra no meu curso de administração de medicamentos. Por quê? Porque isso é básico, isso é coisa que a gente precisa ter domínio, ter clareza, ter isso muito claro na nossa cabeça, tá bom? Então, se você ainda não conhece nenhum curso da prática, aqui embaixo na descrição a gente tem aí cursos, né? Chegando agora perto de novembro, aqui a gente vai ter condições especiais. Então, fique de olho, acompanhe a gente lá no Instagram para que você possa crescer mais ainda nesta profissão.